Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te Amém. damos, Glória a Senhor, Deus. por estar no teu altar, na Aleluia. tua presença e poder, Senhor, mais uma vez, unindo, Senhor, mais um povo que busca a tua presença, que estar em comunhão, Senhor, nesse dia, Pai, aonde nós entendemos 9 de Ave, aonde o nosso arrependimento é sincero diante de Ti. A nossa oração chega diante de Ti, porque nós sabemos, Pai, que dependemos um dos outros, numa comunhão plena em Cristo Jesus. Senhor, sabemos que dependemos da unidade, somos um corpo, e um corpo, Pai, depende, Senhor, do dedo, do braço, da perna, do fígado, Senhor, do rim, para que, Senhor, o teu corpo possa se movimentar em plenitude. Senhor, não voltamos ao judaísmo, mas entendemos que somos enxertados na videira verdadeira, que é, Senhor, Cristo Jesus. Pai, nos dê sabedoria e entendimento para andar nos teus caminhos e para gerar frutos de arrependimento. Hoje, Pai, estamos voltando para entender, Senhor, os moedos, os moedins, andar, Senhor, nos tempos e estações. Senhor, tu deixou isso como princípio dos meses. E, Senhor, tu nos explicou, Pai, que era para não nos afastarmos desse ciclo e cumprir, Senhor, esse princípio. Nos ensina, Pai, a cumprir a tua vontade. Por isso, Pai, nós queremos te pedir, toma, Senhor, essas ondas, toma essa internet, toma, Senhor, os fios conectores, não permita que viemos cair. Senhor, sustenta a nossa conexão, Senhor, dessas ondas. Pai, para que viemos, Senhor, estar conectado aqui na terra, na internet, nos fios, nas ondas, mas não perdermos a nossa ligação contigo no céu, porque já declaramos a tua palavra, Mateus 18, 19. O que ligamos na terra será ligado no céu. O que desligamos na terra será desligado no céu. Então, desligamos todo impedimento, toda mente, Senhor, que esteja em tribulação, em aflição de espírito, todo espírito de enfermidade, toda doença, Senhor, todo propósito maligno, toda perseguição de alma, Senhor, todo fragmento distorcido na nossa mente, na nossa alma, nós já desligamos através do nome do sangue de Jesus e ligamos, Pai, no dia de hoje, Pai, que tu venha comprar o tempo perdido, o tempo da nossa ignorância, e, Senhor, ativar em nós o fluir, o tempo determinado do Senhor sobre as nossas vidas. É o que te suplicamos e já te agradecemos por tudo, no nome e no sangue de Jesus. Amém? Vocês viram já lá no grupo que eu tinha colocado uma menorá, não foi assim? Essa menorá é, ela corresponde a Isaías 11, quando fala e sairá o rebento, né, da raiz de Jessé. Ela fala também das festas do Senhor e ela também fala das igrejas de Apocalipse. Então, a palavra de Deus nos traz a referência dessa menorá, que é o significado dos 5 ministérios. Ela traz para nós o propósito de Deus, que é o apóstolo, o evangelista, o mestre,
ali o profeta, o pastor e principalmente os dois braços que sustentam a menorá. É a adoração e a intercessão. Sem a intercessão e sem a adoração, nada vai sustentar o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelístico e o mestral da igreja. Nós somos dependentes de Atos 2 para que a igreja venha crescer, ela depende disso. E para que a palavra de Deus venha crescer e se cumprir, o Senhor nos ensinou a crescer também nos tempos determinados. Quando o Senhor deu essa ordem a Moisés, ele nos ensinou lá no comecinho, abra a tua Bíblia em Gênesis 1:4. Como sempre, tudo que o Senhor declarou e deixou para nós é baseado na palavra. A gente anda na palavra. A palavra de Deus fala em Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz. 5. E Deus chamou luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e manhã e o dia primeiro. Quando o Senhor fala isso, depois você vai abrir lá o 14. Vamos lá. E Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles como sinais para estações, para os dias e para os anos. Quando o Senhor fala isso, ele faz se cumprir a mesma palavra em Daniel 2. Abra a tua Bíblia lá em Daniel 2. Daniel 2, 21. A palavra de Deus fala assim: ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e aos entendidos, porque ele revela o profundo escondido. Ele conhece o que está em trevas e nele mora a luz. Ou seja, o Senhor, quando dá essa palavra ali a Daniel, ele ensina a Daniel assim como ele ensinou a Moisés. Moisés, eu vou te ensinar o que é os moedes, ou seja, os molhos. Eu vou te ensinar a guiar o meu povo dentro dos tempos e as estações. Eu vou te ensinar a você levar o meu povo a caminhar dentro de um tempo profético, aonde debaixo de uma obediência, o meu povo vai construir uma estrutura de obediência. Quando o meu povo entender que dentro dessa estrutura de obediência, à medida que ele caminhar e ele comparecer diante de mim, eu vou colocando mais instruções sobre a vida dele. Começa na saída, no acompanhamento em que Deus faz dentro do Egito. Quando nós estávamos dentro do Egito, o Senhor começa a entender que nós estávamos debaixo de certos panteões, ou seja, nós estávamos debaixo de alguns principados dentro do Egito. Nós vimos isso, que nós servíamos e éramos devotos aos príncipes que eram das rãs, que eram dos piolhos, que eram dos trovões, que eram das pragas, que eram dos crocodilos, que eram dos devotos também, deixa eu colocar aqui, das pedras, chuva de pedra, que eram as saraivas, das úlceras, que hoje nós entendemos
que estão ligadas aos santos católicos, mas eram os mesmos panteões que estavam no Egito, que estão dentro das religiões afros, e eram aqueles que estavam lá dentro da cultura egípcia. Quando o Senhor olha e vê esses panteões, a qual o povo escolhido estava sendo devoto a isso, Deus olha e aquilo incomoda e começa a gerar nojo ao Senhor. O Senhor então pega, aí nós vamos entender, o chamado do último filho, porque toda cultura fala do primogênito, mas nós sabemos que o último filho é aquele que Deus escolhe para ele, e aí, no caso, o último filho é Moisés, porque já existia Arão e Miriam, então Deus escolhe Moisés e tira Moisés do meio das águas, por isso o nome Moisés, tirado das águas, e leva Moisés agora para o palácio. Todo mundo conhece essa história, e agora Moisés é tirado de dentro do palácio, e agora o Senhor leva até o monte lá para que ele venha conhecer quem é o Senhor e quem é Jetro, que vai levar Moisés através de Jetro, Jetro, que é o pai, o sogro, que ele vai conhecer aonde falava a sarça ardia. Nesse contexto, aonde Deus fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que é onde pisa é santo, porque a sandália de Moisés fala do couro de crocodilo, que Moisés, além de ser tirado das águas, o calçado dele era feito de crocodilo, de Leviatã, do Nilo. Então, para que Deus viesse falar a Moisés, ele tinha que se despir do velho homem. Deus não vai se apresentar para você com a tua vestimenta que tu trouxe do mundo. Ele quer se apresentar para você com que você se apresente como um novo homem, uma nova história. Ele quer construir em você uma história nova, sua com ele. Tudo que você trouxe do passado vai ficar para trás. Agora é o teu recomeço. É tudo que você vai entender daqui para frente. Então, essa história começa num novo ciclo, e isso se chama, o que nós vamos começar a entender agora, em Êxodo 12, 2. É onde Deus começa a nossa história, a minha, a sua e de Moisés, tirando o povo do Egito. Abra a tua Bíblia em Êxodo 12. Nós vamos entender o que é tempos e estações a partir de agora. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará para cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel
o matará à tardinha. Tomarão o sangue e polarão em ambos os umbrais da verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, cozerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas. A comerão. Não comereis dele cru, nem cozido no fogo, a cabeça com as pernas e com a fissura, ou seja, com os miúdos, com as vísceras. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis do fogo. Assim, pois, comereis os lombos com os lombos cingidos, sapato nos pés e cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei na terra do Egito, ferirei os primogênitos da terra do Egito, tanto homens como animais, e sobre todos os deuses do Egito. Executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas. Passarei em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Naquele dia vos será um memorial. Celebrai-vos por festa ao Senhor, agradável às vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pães asmos, e logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia será cortado de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também no 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz a respeito do de cada um houver de comer. Somente isso será a ser feito a vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse dia terei-vos por vosso exército na terra do Egito. Pelo que guardareis esse dia, através das vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro do mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês da tarde. E por 7 dias não se ache fermento algum em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, este será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino quanto natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: tomai-vos os cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, embebei-dos do sangue em que estiver na bacia, marcai com a verga da porta e nos 2 umbrais, mas nenhum de vós sairás à porta da sua casa até pela manhã. Então o Senhor, essa ordem, o Senhor deu, era uma memória. Essa memória estava falando da Páscoa do Senhor.
você vê que o Senhor deixa coisas específicas. Ou seja, nós temos 2 calendários. O calendário janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Esse calendário nós chamamos o calendário gregoriano. É o calendário que nós andamos, nós pagamos conta, nós vamos ao médico, nós vivemos. Nós temos esse calendário que o Papa Gregório instituiu. Mas nós temos o nosso calendário religioso. Foi o calendário que o Senhor instituiu. E esse calendário é esse que ele deu a Moisés, que começa em Êxodo 12:2. O Senhor deu ali, como você vê lá naquele desenho que eu coloquei, no primeiro dia de Abib, ou seja, o Senhor fala assim: olha, vocês vão pegar um animal, um cordeiro macho, vocês vão ver se o animal é grande ou pequeno, vocês vão trazer esse cordeiro para dentro da casa de vocês, vocês vão conviver com esse animal, vocês vão ter afinidade com esse animal. Durante 10, 14 dias, esse animal vai estar dentro da casa de vocês. Eu quero que vocês tenham intimidade com esse animal. Não adianta você ir lá no mercado e comprar esse animal. Eu quero que você entenda que você vai sacrificar algo seu, algo que você conviveu com você. Isso que Jesus está falando para você. A Páscoa do Senhor, você está entendendo que é algo que você construiu no nível de intimidade. Esse animal, esse cordeiro, é Jesus, que está convivendo com você. E agora ele está indo na cruz. Aqui no Êxodo, ele está falando: eu vou tipificar o cordeiro. E quando passar todo ano, você não vai passar o sangue na sua porta. Esse será o simbolismo, será por sinal. Essa Páscoa por sinal, o sangue é uma memória. Então, todas as vezes que você vai se assentar na mesa e vai trazer essa memória, você vai entender que a Páscoa, eu estou te tirando do Egito. Você não pertence mais à escravidão. Através do sangue de Jesus, ele naquela cruz, ele deu a vida por mim e por você. Aqueles ídolos, aquele tempo da escravidão, aquele tempo dos panteões, aquele tempo que você era escravo, que você tinha enfermidade, que você estava na promiscuidade, na mentira, no engano, na falsidade, no orgulho, na soberba. Isso não te pertence mais. Eu te tirei disso. Através do meu sangue, eu te dei vida. Então, essa vida de engano não é mais tua. Você é livre. Através do meu sangue, eu te fiz livre. Mas tem uns requisitos que você vai cumprir. Você, Moisés, avisa o povo que eles vão comer calçado, com mochila nas costas, o pão não deu tempo de fermentar. Então, esse pão é um pão asmo, é sem fermento. Ou seja, no meio de vocês não vai ter fofoca, não vai ter a levedura do pão, que faz o pão inchar, que faz o fermento no meio de vocês. Aquilo, a vaidade,
o eu, as suas vontades, não vai ter mais. É a minha vontade no meio de vocês. E esse será um memorial. Vocês estão saindo aí desse jugo. Agora, vocês são os meus filhos. Vocês não são mais escravos de Faraó. Eu os comprei com o meu sangue. Agora vocês são os meus servos. Até vocês entenderem que agora vocês serão chamados de filhos. Aí ele vem, vocês vão comer, não pode comer na água, nem cozido, é assado. Vão comer tudo, não vai sobrar nada. E o que sobrar, vocês vão jogar no fogo. Pés calçados, lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, o que é a Páscoa do Senhor? Qual é o simbolismo da Páscoa? Erva amarga, para lembrar do tempo de sofrimento do Egito, aonde a nossa lágrima, a nossa dor, a nossa agonia de servir a Faraó, de apanhar para fazer tijolos, do tempo que éramos escravizados e tínhamos que servir aos ídolos do Egito. Também o que vai nos lembrar que fazíamos argamassa para colar os tijolos. Também vai nos lembrar o sangue dele na cruz. Então, nós tomamos os 4 cálices de vinho: santificação, nós redenção, comunhão e a libertação. São os 4 cálices. Comemos o pão, tiramos o fermento. A palavra fala: não comereis pão levedado. Nós tiramos o fermento. Qual o fermento? O meu orgulho, a minha vaidade, as minhas vontades. Porque depois da Páscoa, agora eu vou entender que eu vou caminhar no deserto e eu vou levantar uma medida de arrependimento pelo tempo que eu estava em desobediência. Esse tempo que eu vou caminhar é chamado de pão ázimo ou asmo. É aquele pão, quem já participou da ceia, aquele pão fininho, quadrado. Ele tem um cheiro. O que incomoda aquele pão é aquele cheiro, porque até a farinha é uma farinha que a gente fala que é uma farinha de trigo especial e ela tem um cheiro forte, até porque ele não é levedado. Então, para quem tem sensibilidade, aquele cheiro você acaba enjoando. Então, durante 40 dias, que é a contagem do Homer, contando uma medida, você não vai comer nenhum pão levedado, você não vai comer pão de sal, você não vai comer pão plus vita, você não vai comer nada que tenha centeio, farinha de trigo, espelta, nada disso que venha fermentar. Você vai caminhar, contando o Homer, 40 dias de arrependimento, porque é isso que o Senhor manda que o povo, quando sai do Egito, agora eles começam a fazer a contagem do Homer até chegar os dias, até chegar os 50 dias, que Pentecoste. Então, eu saio do Egito, mas eu preciso agora tirar o Egito de mim.
Então, o povo agora começa a caminhar com Moisés. É agora que começa o nosso tratamento. Porque enquanto caminhávamos com Moisés, o Senhor nos leva Moisés a escrever as tábuas da lei. E é aí que começa o nosso processo. Porque Moisés sobe, nós estamos lá embaixo. E nós começamos a questionar, porque Moisés nos tira do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de nós. Nós reclamamos que sentimos falta da cebola, do pepino, nós reclamamos que Moisés está demorando, nós reclamamos que não temos ídolos para adorar, nós reclamamos que o deserto era quente, nós reclamamos que cadê? Cadê os ídolos? E Moisés que não volta. E agora nós queremos, no versículo 36, nós começamos a falar: Arão, como é que nós vamos adorar agora? Nós não temos nada, não temos um Deus para adorar aqui no Egito. E se Moisés não voltar do monte? E o que nós vamos fazer? Aqui no Egito não tem nem cova para sermos enterrados. Cadê Moisés, que nos tirou da casa de Faraó? Aonde nós vamos ficar aqui? E aí, por várias vezes, Moisés entra na frente do povo. E o Senhor queria matar o povo. E Moisés falou assim: não, Senhor, não mata esse povo. Tu não mandou tirar esse povo. E chegou o ponto do Senhor falar assim para Moisés: Moisés, esse povo é teu. Esse povo não é meu, não. Porque você entrou tanto na frente desse povo, que esse povo é teu. E quando Moisés leva o povo na montanha para ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala para Moisés, manda o povo ficar até aí e só venha se aproximar aqueles que verdadeiramente querem ouvir a minha voz. E aí o povo fala assim: Moisés, manda Deus falar contigo, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. E hoje em dia, nós vimos isso, infelizmente. Quantos querem ouvir a voz do profeta, mas não querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem receber oração, mas não querem dobrar o joelho para ter um tempo de intimidade? E aí a gente ouve as pessoas falarem assim: o povo não mudou. O povo continua o mesmo. Querem ouvir Moisés, mas não querem ouvir Deus, o Deus do conselho, o Deus do posicionamento. Quando chega, termina os 40 dias, 49 dias de pão asmo, nós nos apresentamos diante do Senhor. E agora, dentro desse tempo, Moisés desce com as tábuas da lei. As primeiras tábuas, quando ele desce, ele encontra o bezerro de ouro. Moisés, revoltado, quebra as tábuas. E agora ele sobe, porque ele chega, Arão tinha permitido que o povo construísse o bezerro de ouro.
E quando Moisés vê aquele bezerro de ouro e ele dançava, igualzinho um ídolo de verdade, como um bezerro construído de ouro, tinha movimento. E nós entendemos, quando estudarmos na semana que vem sobre os meses, o bezerro de ouro representa o mês de Tamuz, que é o mês de julho, e ele está ligado a Lilith. Lilith é o comando das rainhas do céu, que comandava Jezebel, filha de Bet-Baal. Aí você sabe por que Tamuz girava. Tamuz, Jezebel, filha de Bet-Baal. Por que Tamuz girava? Porque era o próprio diabo que girava. Tamuz representa Satanás, ali representando o engano do povo. Deus tira o povo do Egito, mas não tinha ainda convertido o coração do povo em libertação. Há um dito popular: o povo sai do Egito, mas não consegue tirar o Egito de dentro deles. É um processo, é uma caminhada. Você tirar o Egito de dentro de você. Quando nós falamos de libertação, nós entendemos que a libertação não é só um mapeamento. Nós entendemos que a libertação é Deus tirar você do Egito e ele quebrar o cativeiro. Ele precisa destruir o Egito, porque se ele não destrói o seu cativeiro, você, na primeira oportunidade, você volta às práticas antigas. Quando Deus tira o povo do Egito, na primeira oportunidade, o povo volta às velhas práticas. Foi assim quando eles quebram as tábuas da lei. E agora Moisés volta para novamente escrever agora com a mão dele, agora os 5 livros do Pentateuco. E ele fica novamente um tempo lá com Deus, escrevendo agora os 5 livros. Agora não são só os 10 mandamentos, para que aquele povo viesse entender. Então, todo cativeiro você torna para o ser humano um lugar de habitação, um lugar aonde eu preciso ter a minha mente transformada, aonde eu preciso mudar a minha mente, a minha estrutura, para que os guardiões, os panteões, as velhas práticas, a minha velha natureza, a minha velha conduta não venha me trazer de volta a eu viver aquela mesma estrutura que eu vivia quando eu estava no mundo. Eu não volto a usar a mentira, o engano, a prostituição, a avareza, um velho hábito. Eu não posso estar dentro da igreja, eu não posso ter passado por libertação, eu não posso ter feito mapeamento e eu estar novamente com as mesmas práticas que eu fazia antes de fazer o mapeamento, antes de passar pela salinha. É por isso que eu tenho que ter maturidade para entender que quando eu me proponho a confissão e arrependimento, eu tenho que ter maturidade para ser transformado. Mas não é nas águas do batismo, não é só tomar banho nas águas do batismo, é ter uma mente transformada em Cristo.
Eu não sou uma menina, eu não sou um menino, eu sou um adulto espiritualmente. Eu estou caminhando de glória em glória. Eu estou confrontando Satanás, principados, potestades, dominadores, hostes do mal, aonde eu preciso quebrar a estrutura que não vai me prender mais. Eu não estou mais em prisões e cadeias. Eu não sou alguém que saiu de uma prisão do semiaberto e que vou voltar à noite para dormir na cadeia. Eu saí, eu não estou em liberdade condicional. Eu tenho meu alvará de soltura e eu não vou voltar mais a esse lugar. Eu tenho a minha mente transformada em Cristo. Então, o meu posicionamento é diferente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Eu não tenho um espírito de engano. Dentro da igreja eu sou uma coisa, no mundo eu sou outra. Ou eu estou na igreja só vestida de crente. Não, eu sou transformada pelo Evangelho de Cristo. Eu não me propus a ficar dando aula toda quarta-feira para ser só um tempo que você está aqui aprendendo. Não, é transformação, é mudança de caráter. Senão, até quando você vai viver isso? Você precisa entender que essa salinha não é maternal. Nós somos adultos. E daqui para frente é a sua responsabilidade. Deus não vai cobrar de mim, ele vai cobrar de você. A chance está aí. O pecado jaz à tua porta. Cabe a ti dominar. Não vai ser comigo, vai ser com você. A minha parte eu estou fazendo. Então, quando você chega em Pentecoste, que Moisés desce com as tábuas, que é a Torá. Agora ele desce com a Torá. Ele traz a lei. A Páscoa é passar por cima. A morte não entrou mais na tua casa. É uma nova história. Você saiu do Egito. Aquela maldição da morte de Faraó, dos ídolos, não entrou mais na tua vida. Você passou por cima. Agora você tem os livros da lei. Você entendeu esse nível de obediência. Você não come mais o pão do fermento, a fofoca, a injúria, a calúnia, a inveja. Você não é mais aquele homem, aquela mulher do Egito. Você andou 40 dias, você comeu essa medida, você contou o homem. Você chegou em Pentecostes, você recebeu as tábuas da lei. No Novo Testamento, você estava com Pedro na casa de Cornélio. Você recebeu o batismo do Espírito Santo quando Jesus morre e ele passa os 50 dias e agora você é revestido com o Espírito Santo de Deus, junto com Pedro, você fala em novas línguas. Agora você é batizado com o Espírito Santo, há um revestimento no teu corpo, há uma nova vestimenta. Você está capacitado a Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Foi isso que o Senhor falou para os discípulos: ficar em Jerusalém até que seja revestido do alto. Agora vá para Jerusalém, Judeia, e até os confins da terra. Agora você está capacitado. Essa parte das festas, que era o período da primavera, da semeadura, você já foi. Agora tu vai passar para outra parte da menorá. É as festas do outono, aonde você vai se preparar para você se guardar. O outono está falando de um tempo que você vai ficar guardado no Senhor. A primavera, você plantou
plantou. Você estava colhendo, é época do verão. Então, no verão, você passou a Páscoa, era calor. Você vive em Israel, você não está vivendo aqui. Você vive em Israel. Você caminhou. Você estava caminhando no deserto. Ninguém caminha no deserto no inverno, é frio. Você chegou em Pentecoste. Mas agora você está se preparando como igreja. E você está andando agora no outono. O relógio espiritual está virando. E você está andando com o povo de Deus. E agora nós estamos na medida de arrependimento. Por isso, nós estamos caminhando e descendo. Esse é o tempo do quê? Das trombetas. O que é as trombetas? Nós estamos levantando medidas de arrependimento. Por que, pastora, que nós estamos levantando medidas de arrependimento? Porque eu estou caminhando para encontrar com o meu amado. Yom Kippur é onde o meu amado vai encontrar comigo. O que é Yom Kippur? Eu serei pesado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu vou encontrar com ele no campo. E ele vai encontrar comigo e ele vai falar assim: Silvia, eu te dei algumas ordens. E as trombetas falam em expiação do pecado. E o que você fez desde Pentecoste, aonde você foi revestido com o Espírito Santo? Agora, Silvia, eu estou tocando a trombeta. E eu estou te levando a esse nível de arrependimento. Você foi revestida pelo Espírito Santo e agora o que você traz no teu coração? A palavra de Deus fala em Levítico. Abra aí a tua Bíblia em Levítico 23. Nós já saímos do deserto, nós andamos e chegamos aos livros da lei. Levítico fala do livro da lei. Levítico 23. Ele vai também falar da Páscoa, pães asmos, mas 23, 27. Se você ler 23, ele vai falar de novo, ó. Páscoa, festa dos pães asmos, Pentecostes. Agora ele vai falar a festa das trombetas. E disse mais o Senhor a Moisés: fala os filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene, e haverá um memorial, um sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servis fareis, e oferecerás uma oferta queimada ao Senhor. Todas as vezes que o Senhor fala, e isso será por memorial, fala aos filhos de Israel, que isso será uma santa convocação. Diga aos filhos de Israel, o Senhor está falando, diga ao meu povo, eu quero vocês reunidos comigo. Santa convocação para Deus é estatuto perpétuo, não foi revogado. Todas as vezes que aparecer na palavra de Deus, é o dia da santa convocação, estatuto perpétuo, você tem que comparecer. Se você se entende como filho de Deus, amado do meu Pai, ele está te chamando para você comparecer a essa festa.
Ah, meu pastor não entende isso. Problema do seu pastor, ele está chamando você. Ele não está chamando denominação, ele está chamando você. Se você quer ser salvo, compareça. Ele não falou, eu estou chamando a denominação batista, assembleiano, metodista. Não, ele está chamando você. Você está entendendo? Então venha você. Dia da expiação. Diga mais o Senhor a Moisés. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligirei a vossa alma. O que é afligirá? Se humilha. E ofereceis uma oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, oferta, você não vai matar animal, tá? Você vai levantar uma oferta. Não farás trabalho algum, porque é dia de expiação para ele. Para nele fazei uma expiação para vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda a sua alma não se afligir nesse dia, será extirpada desse povo. O que você vai fazer? Você vai entregar um jejum ao Senhor. Você vai afligir a sua alma. O quê? Você vai abrir um espaço na sua agenda de jejum e vai entregar ele ao Senhor. E também toda alma nesse dia que fizer algum trabalho, eu destruirei no meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum. Isto será estatuto perpétuo. Não foi revogado. Você continua fazendo. Pelas vossas gerações em todas as habitações. Sábado será de descanso. Vos será e afligirei a vossa alma. Então o Senhor está falando, na sexta você faz um jejum, no sábado é Shabat, você descansa. Eu não estou falando para você jejuar no Shabat. No Shabat você descansa. A tardinha do dia do 9º mês até a outra tarde, guardai é o vosso sábado. Então o Senhor está falando, no dia da expiação, você vai afligir a sua alma, você vai entregar um propósito para mim. E no sábado, você não vai entregar mais propósito nenhum. Então, você, desde as trombetas até o dia de tabernáculo, você vai entregar propósitos diante de mim. O que nós estamos fazendo? De Pentecoste até tabernáculo, nós estamos estirando um tempo de jejum ao Senhor. Ah, mas são 50 dias de jejum, cada um faz segundo a sua fé. Ninguém é obrigado a fazer jejum. Ah, mas eu só posso jejuar 1 hora por dia, eu só posso jejuar 6 horas, eu não posso jejuar hora nenhuma. Cada um vai fazer conforme aquilo que Deus colocou no seu coração. Se seu coração você só pode fazer 1 minuto, é 1 minuto. Mas se seu coração está mandando você fazer 6 horas, você vai fazer 6 horas. Deus não está te falando para você fazer além das suas forças. Mas se as suas forças compõem 12 horas, então faça conforme a sua fé. Deus sabe até onde você pode suportar. Eu não vou te impor para você fazer aquilo que eu tenho feito. Faça conforme aquilo que você consegue fazer. Cada um sabe o tamanho do Egito que você saiu. Eu não sei o teu tamanho do seu Egito. Então, eu não posso medir o seu Egito. Então, agora nós saímos do Pentecoste, nós estamos entrando, nos preparando para o Rosh Hashanah, que é o toque das trombetas. O que é o toque das trombetas? Durante 24 horas, nós estaremos tocando as trombetas. O que é isso?
é o toque do chofar. Durante 24 horas, nós vamos tocar o chofar. E para cada horário do toque do chofar, é levantado uma oração de arrependimento. Você se arrepende pela mentira, pelo falso testemunho, você se arrepende pelas palavras torpes, por muitas vezes pela incircuncisão do seu ouvido, você se arrepende pelo pecado do seu DNA, você se arrepende muitas vezes pela prostituição, você se arrepende pela perversão sexual geracional, você se arrepende pela limpeza total do seu DNA, pela sua contaminação de mente, você se arrepende porque você muitas vezes esteve na igreja, mas a sua mente orando, pregando, estava em outro lugar, você pela falta de perdão, pelas palavras de maldição que você muitas vezes usou a tua boca para amaldiçoar o seu irmão, para o roubo de dízimo e oferta, para amaldiçoar o dinheiro que você recebeu, para o engano, pelo inframundo, pela vida promíscua, e você vai se arrependendo. Pecado é que não falta para você se arrepender. De uma em uma hora, você vai se arrependendo e declarando, saindo muitas vezes da religiosidade que você estava em Roma, no Egito, na Babilônia, na mente grega. Muitas vezes você esteve dentro da igreja, mas não tinha ainda uma vida pautada na presença do Senhor, no pecado que corrompeu a tua vida espiritual, no pecado da transgressão consciente da graça de Deus, e você continuou pecando, no pecado do vício que te levou à soberba, à avareza, à luxúria, à inveja, à ira, à gula, à preguiça, e se prostrou, não leu a palavra, não orou, na falta de perdão, deixou de se reconciliar com Deus, no sacrifício que você podia fazer e não fez. Então, esse é o tempo que você podia fazer e não fez. E aí, quando chega a palavra de Deus aqui, que declara, eu vou trazer para você em Jonas 4:2, que eu gosto muito dessa palavra, quando Jonas se conscientiza que ele poderia ter feito tudo direito e não fez. E quando Jonas está dentro do ventre da baleia, a palavra de Deus fala assim: e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na terra. Por isso me adiantei e fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e me arrependi do mal. Então, quando Jonas entende que ele poderia ter feito algo diferente, ele avança nesse tempo do Yom Kippur. E agora ele não perde a oportunidade de pegar esse dia do perdão, porque Yom Kippur é o dia do perdão. É onde nós declaramos: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O meu amado está no campo, e ele vem ao meu encontro. Ele vem me julgar o que eu fiz de errado. E eu estou no tempo de me arrepender. Peso justo, balança justa. E eu não posso me apresentar no tribunal colocando
tudo aquilo que o meu irmão fez contra mim. Eu estou me julgando perfeita. Mas será que eu sou perfeita realmente? Eu não defraudei em momento nenhum meu irmão. Em momento nenhum eu não levantei nenhum altar contra o meu irmão. Quando o Senhor me passar pelo tribunal, pela balança, realmente eu estou impune, eu estou certa, e o Senhor vai poder me passar pelo tribunal dele, de maneira que ele não encontrará em mim falha nenhuma, e eu não serei acusado de nada, porque a balança do Senhor é juízo e justiça. E se eu defraudei o meu irmão, eu serei achada em falta. E o que acontece no Yom Kippur, pastora? A minha vida é paralisada. Eu não avanço. E eu vou ter que voltar ao mesmo ciclo. Eu não avanço. Eu paro. Nada para mim vai andar. Até que ano que vem eu tenha maturidade e arrependimento em entender que eu não avancei, porque eu fui imatura. Eu achei que Deus era só meu pai e esqueci que Ele é pai do meu irmão também. E ao invés de me arrepender, eu acusei. Então eu fiquei presa. Eu não conseguia nada. Eu não avancei um ciclo. Os tempos e estações, as festas, nada mais é do que fazer você andar nos tempos e avançar ciclos. Você vai andar no tempo de Deus. Você vai se mover nos ciclos de Deus. A tua vida vai avançar. Você sai da religiosidade e você avança os ciclos. Você avança os moedins. É isso. Mas se você vai andar no tempo de Deus com o teu coração religioso, você vai ficar preso nas estações até você de fósforo, pensando com a tua caixa de fósforo. Ele é um Deus de amor, benigno. A palavra dele é graça, longânimo, tardio e irar-se. Então ainda tem tempo para você se arrepender e descer, porque o dia da expiação ainda está chegando. E depois do dia da expiação, nós vamos passar para a festa de tabernáculo. E quem desse grupo não participou da festa de tabernáculo ali na igreja da pastora Ivoneide, aquele todo mundo é do Rio, eu convido a participar. É uma festa linda. Eu amo as festas bíblicas já de cara e é maravilhoso. Não tem palavras. É onde a palavra de Deus fala em João que o Senhor se apresenta na festa de tabernáculo. E quando ali o sacerdote chega e fala
que ele pega mais uma vez e molha ali na água, pega a água e pega o vinho, e ele vai fazer a purificação, e o Senhor está ali no alpendre de Salomão. E ele diz, o sacerdote fala: quem quer vir após mim, beba dessa água. E o Senhor aparece na festa de tabernáculo. Ele sai e ele diz: eu sou o Cristo, e quem quiser vir após mim, beba dessa água. Eu sou a fonte de água viva. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. O próprio Cristo aparece na festa de tabernáculo. E ele vai voltar ao tabernáculo conosco. Será a vinda do Senhor na festa chamada Sucote, aonde o Senhor chegará e nos encontrará para tabernacular nessa festa. Esse é a festa, esse é o sentido de vivermos. Eu apresentei para vocês as festas do Senhor. Ah, mas tem mais 2 festas? Sim. Tem o Purim, que não é uma festa bíblica, é a festa de Esther, é uma memória, aonde nós trazemos a memória ali do Purim, que é a festa dos judeus, e nós fazemos o jejum de Esther e trazemos a memória de um milagre, onde o Senhor não aparece no livro de Esther, mas nós entendemos que ele estava nas entrelinhas operando o milagre. E na festa das luzes, que é a festa de Hanukkah, que é a festa de Macabeus, aonde também o Senhor não aparece, mas nós sabemos que foi o milagre dos Macabeus, aonde o Senhor operou o milagre através do azeite, que foi limpo o local onde os Macabeus guerrearam e tomaram de volta o local onde foi consagrado um porco no altar do Senhor. Foi uma blasfêmia, um insulto, e ali o Senhor providenciou que o azeite, que duraria 8 horas, durou 8 dias com a Hanukkah acesa, até que fosse limpo aquela sinagoga. Então, são 2 festas da Hanukkah e a festa de Purim. Nós festejamos, trazemos. Ela não é uma festa bíblica, mas é uma festa que traz uma memória de um milagre. Mas as festas bíblicas são essas, referente que o Senhor colocou na palavra e falou: essas são as minhas festas. É uma memória. E eu quero que vocês guardem essa memória. E todas as vezes levantem essa memória e compareçam às minhas festas e levantem uma memória. Se o seu pastor não faz uma festa dessa, você levante a sua memória. Procure um sacerdote, levante uma oferta em memória da tua vida, da tua família. Oferta não tem valor, mas se você puder, dê a sua melhor oferta nessas festas. Eu não estou falando de dinheiro,
porque eu quero dinheiro, não. Quem me conhece sabe que a última coisa que eu quero é dinheiro. Mas eu aprendi uma coisa. Quanto mais você levanta uma oferta financeira de honra ao Senhor, não é o homem, é você, é o que você traz de valor para Deus dentro de você. Eu tive uma experiência com o meu apóstolo Hélio. Eu levantei uma oferta para o apóstolo Hélio. A oferta não era minha. Eu recebi uma oferta. E Deus mandou eu, em casa, repassar para o apóstolo Hélio. E eu fiz isso. Eu obedeci e repassei para ele. E eu não sabia. Eu obedeci o que Deus mandou. E repassei a oferta para ele. O apóstolo, quando foi orar, falou assim: eu estou abençoando essa oferta de honra. E eu fui entender o que era aquela oferta. Quando você honra alguém com uma oferta e aquela pessoa não necessita daquela oferta, você está honrando aquela oferta pelo valor que aquela pessoa tem junto a você. Uma coisa é eu dar uma oferta para alguém que precisa. Então, eu não estou honrando, eu estou cumprindo uma necessidade, cobrindo uma necessidade. Mas quando eu estou repassando uma oferta para alguém que não precisa, eu estou honrando essa pessoa pelaquilo que ela me transmitiu. O apóstolo transmitiu conhecimento para mim. Ele destravou a minha vida em conhecimento, crescimento espiritual. Quando Deus mandou eu transferir aquela oferta, era honrar alguém que não precisava. Vocês estão entendendo? Muitas vezes, Deus vai mandar você dar uma oferta a alguém que não precisa, mas é honrar alguém que transferiu para você alguma coisa. Então, quando chegar nas festas, às vezes o seu pastor não entende. Você vai orar, e se por acaso você não souber orar, você me fala comigo no privado, eu vou te ensinar a apresentar a oferta, você vai apresentar a oferta ao Senhor e você vai falar com o seu pastor. Pastor, o senhor pode orar essa oferta assim, assim, assim? Eu quero ofertar na sua vida, mas eu queria que o senhor fizesse essa oração. Se ele, por acaso, não souber, aí eu te dou o telefone de alguém que possa orar a sua oferta. Mas honra o teu pastor. Eu não sei se você tem igreja, se você tem um pastor, que entenda o que é tempos e estações, mas que ele saiba apresentar essa oferta nas festas, nas estações, para que você caminhe nos morredios, saiba apresentar esse tempo de oferta, para que essa memória no mundo espiritual venha falar em teu favor. Toda oferta, amados, tem que ter nome, ela tem que ter destino. Oferta não é para ser colocada só na salva ou só no envelope. Ela tem que ter destino.
para que ela vai. Se é para salvação, se é para libertação, se ela é para uma porta de emprego, se ela é para a libertação de uma enfermidade, de um ente querido, se é para uma viagem, é para alguma coisa. Oferta não é para colocar só na sala. Ela tipifica alguma coisa. Se é uma oferta de justiça, se é uma oferta de honra, mas ela tem um destino profético. Amém? Eu acho que eu me fiz entender das festas. Semana que vem nós vamos encerrar em tronos e vamos agradecer mais uma vez a Sarita e o Rogério e esse tempo de dedicação. E mais uma vez ofertá-los com a nossa oração, com a nossa intercessão, esse tempo de dedicação que eles têm nos dado, esse casal tem nos abençoado. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Faça agora o cálice para sempre. Pode falar, abra seu microfone e fale. Diga. Tem alguma pergunta? Ninguém tem nada? Pastora, essa oferta que a senhora fala que toda oferta tem sentido, é a oferta sacerdotal, né? Agora, e a oferta que a gente oferta na igreja, na nossa igreja? A oferta, o dízimo? Até oferta da igreja. Oferta da igreja. Por exemplo, teu pastor pede uma oferta. Ah, o período da oferta, né? Aí você pega o envelope, tá? Para dar uma oferta, ok? Aí você pega o envelope, aí você vai botar ali na oferta. Aí você vai destinar o que é aquela para o que você quer aquela oferta. Se é para a tua saúde, se é para a libertação de um filho, se é para uma porta de emprego, toda oferta que você colocar na igreja, você vai destinar um nome. Para que você Ah, está tá. botando aquela oferta? Só boto no Entendeu? envelope e entrego. Então tem um destino, a gente vai Não. determinar aquele. Você, dinheiro é o teu sangue. Então você vai dar um destino àquele dinheiro. Não é só Entendi. oferta sacerdotal. Toda oferta que você colocar, você vai dar um nome àquela oferta. Entendi, toda Entendeu? oferta. Agora, Entendi, entendi, toda entendi. oferta, seja ela sacerdotal, seja oferta, passou a salva, você ora antes e dá um destino àquele dinheiro, seja ele qual for, ok? Hum, ok, obrigada. Sim. Ok. Então vamos orar. Vamos orar, amados, para encerrar. Eterno Deus e Pai, eu quero adorar, bendizer, engrandecer o teu santo nome. Porque a tua palavra fala que graça, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Pai, eu sou grata, Senhor, pela tua potente mão, Deus, em sustentar esse casal. Pai, em todos os momentos, Pai, tu tens sido socorro bem presente na vida deles. Pai, eu te louvo por esse tempo de ensino, de aprendizado, por esse tempo, Pai, de conhecimento que estamos colocando diante de Ti. Pai, muito obrigada.
porque a tua mão nos sustentou até o dia de hoje. E eu sei, Pai, que tu vai continuar estendendo a tua mão. Pai, nos prepara, Pai, para esse dia das trombetas, aonde, Senhor, ouviremos o toque das trombetas. Será um dia, Senhor, de orações, de arrependimento, de posicionamento. Depois entraremos, Pai, para esse portal de Yom Kippur. Nós sabemos, Pai, que será um tempo onde nós levantaremos, Senhor, um tempo de medidas. Senhor, a nossa medida diante do teu tribunal. Quem já passou, Pai, pelos portais de Yom Kippur, de ver a vida mudada, ver restituição, ver saídas de cativeiro, ver, Senhor, todo o confronto que Satanás tinha orquestrado e sair de cativeiro, Senhor, e ver, Pai, aonde tinha armadilhas sendo preparadas e a tua mão, Senhor, nos tirar de lugares de aprisionamento e nos dar libertação e vitória. E eu creio, Pai, que os teus filhos vão vivenciar essas experiências maravilhosas, que é a experiência, Senhor, de obediência e posicionamento na tua presença. E depois, Pai, entender que é tabernacular contigo, é estar nesse tempo da festa de Sucote, é estar, Senhor, vivendo o que é um preparo para estarmos junto como noiva, preparados para estar, Senhor, naquele grande dia. Sendo separada a uma festa de tabernáculo na eternidade. Nós já vivemos isso e vamos voltar a viver isso. E eu creio, Pai, que será um memorial que nós já trouxemos e que temos acesa no nosso coração. Por isso, Pai, eu te peço, alegra a nossa alma e faz tudo novo para a honra e glória do teu nome. Pai, eu devolvo para ti, Senhor, a unção emprestada e esse novo de Deus, Senhor, que vamos viver nesse final, nessas festas de outono, Senhor, dentro da menorá, para a honra e glória do teu nome, eu devolvo ao teu altar, certa da vitória, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Eu abençoo a vida de cada um de vocês. E semana que vem estamos juntos na última aula para a glória de Deus. Amém? Amém, gente? Amém. 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 Deus abençoe vocês.